Pessoal, boa noite. Conseguiram ver aí o ponto da matéria que eu parei? Bruno. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu acho que foi revelia, né? Você que começou a falar sobre ela e só deu pontapé inicial, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu terminei o material de revelia. Professor, é a Larice. Oi. Pela minha anotação, você parou no artigo 355, falou do julgamento antecipado do mérito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na minha doutrina está anotado que parou aí, dia 9 de abril. Tá ok. Eu vou olhar aqui e já respondo vocês. Vamos lá, eu vou fazer a chamada e depois eu abro os materiais aqui. De qualquer forma, eu pego desde revelia, faço um breve comentário até o julgamento antecipado do mérito e julgamento antecipado parcial do mérito. E aí a gente dá seguimento porque na outra turma a gente está um pouco adiantado e é necessário a gente manter sempre as duas turmas na mesma matéria, ok? Vamos lá. Adrine, Amanda, Bruna, Daniela da Silva, Daniele Nascimento, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Itagiba, Gláucia, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor Esperandil, Lara de Faria, Larice, Laira, Leandro Teixeira, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela Bárbara, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rodrigo Rodrigão, 1-0 já para o Vasco, Rodrigo, aos 6 minutos. Sara Honória, Thalia e Thiago Firmiano. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Daniela Vieira. Mais alguém?
Laira. Outra pessoa? Ok, então vamos lá. Ao final da aula, nós fazemos uma outra chamada. Eu vou abrir aqui os materiais, e aí nós vamos olhando junto. Eu vou dar uma olhada, o Bruna, pelo seguinte, eu sempre disponibilizo a aula. Às vezes ela tem material didático, mas eu olho depois para você sobre essa questão da aula. Provavelmente deve ser esse um e-mail que a coordenação mandou para mim, mas eu ainda não consegui ver. Mandaram às 4h30, eu acho. Nas minhas anotações, pessoal, esse seria o material que nós paramos. Deixa eu reproduzir. Tem um cachorrinho aqui que não para de latir. Vocês devem estar ouvindo. Está frenético aqui. Vocês estão vendo o material aí? Isso. Vejam se esse material, nós chegamos a trabalhar com esse material. Esse material, nós trabalhamos com ele. Nós falamos sobre essa questão aqui, do julgamento antecipado do mérito total, julgamento antecipado do mérito parcial, e quando pode ocorrer por um erro, não vou dizer um erro, por uma impropriedade do legislador que utilizou o termo sentença, e ao se analisar a natureza jurídica do julgamento antecipado parcial do mérito, nós podemos ter uma situação um pouco estranha, em que a nomenclatura é uma sentença recorrível por agravo. E aí eu lembro de ter dito que, na verdade, o que importa para nós é o conteúdo e não a nomenclatura. Mesmo que você tenha o legislador utilizando a nomenclatura sentença, o conteúdo, a natureza jurídica é relacionada a uma decisão interlocutória. Ok? Lembram disso? Cheguei a falar disso com os senhores? Todo mundo aí? Alguém para me auxiliar? Se eu cheguei a falar disso? Eu vou, só a Larice respondendo, eu vou descendo o material aqui, ó. As hipóteses de julgamento antecipado. Essa parte aqui eu falei com vocês. Pessoal, vejam o material, confiram aí para mim se foi exatamente esse o ponto que eu parei com vocês. Só a Larice respondendo.
Bom, eu vou considerar como sendo esse o ponto e vou dar sequência à nossa aula. Então, vamos lá. Quando a gente fala de julgamento, no estado em que o processo se encontra, o que nós estamos fazendo uma referência é que esse processo possui características que dispensam mais provas. Então, na verdade, esse processo possui características naquele momento em que se dispensa a produção de provas, ou se dispensa a nova produção de prova ou coleta de prova. Então, na verdade, as características que permitem ao magistrado julgar esse processo na fase que ele se encontra, elas estão previstas no 355 e no 356, em que o 355 traz as características que permite todo o julgamento do processo na fase que ele se encontra. Quando eu digo julgamento, julgamento de mérito. Quando eu estou dizendo que esse processo, somente parte dele, encontra-se madura, encontra-se com os requisitos existentes, aí nós temos a aplicação do 356. Ok? Então, vejam que nós temos características e nós precisamos analisar quais são essas características que permitem ao julgador julgar o processo no estado em que ele se encontra. Bom, 2 são os requisitos. E aí eu coloco para vocês o 355, que está aí com essa setinha vermelha. Quando não houver necessidade de outras provas, eu já acabei me antecipando, disse, olha, esse processo não necessita de produção de provas. Ele não necessita de outras provas a serem produzidas. Está lá, 355, a linha A. Já a linha B é o que nós estudamos na aula anterior, até que o Paulo Veloso mencionou aqui sobre a revelia. Quando o réu for revel, ok? E se aplicar os efeitos do 344, ou seja, além dele ser considerado revel, presumiu-se verdadeiros fatos trazidos na inicial. Ou seja, esses fatos não são absurdos, não são inverossímeis e não contrariam a prova dos autos. Então, quando houver configurada a revelia e os efeitos da revelia forem aplicados. Ok? Então, você tem aí as duas hipóteses que permitem o julgamento conforme o estado do processo. Vejam que essas hipóteses se aplicam a todo o processo e não somente parte dele. Já no 356, nós temos duas hipóteses, e são hipóteses diferentes. A primeira dela, quando aquele ponto do processo mostrasse incontroverso. Diz assim, o 356, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos, olha, ele está analisando agora não o processo como um todo, ele está analisando pontualmente, quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Inciso 2º, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. Ora, é aqui que faço aquela referência lá ao caso da sentença que vai ser recorrida por agravo, porque o termo utilizado no 355 é de uma sentença, ó, proferindo sentença. Aqui você vai ter uma sentença, no inciso 2 do 356, uma sentença, mas ela será recorrível por agravo de instrumento, que é uma decisão interlocutória, porque houve julgamento parcial do mérito, ok? Bom, eu coloco aqui de forma esquemática, mas nada mais é do que a transcrição, chamando a atenção para os senhores que, ou quando um ponto ou vários pontos, né, ou pedidos, forem julgados incontroversos, nós temos aí o quê?
a possibilidade de julgamento antecipado do mérito. Por outro lado, nós temos aí a hipótese de se configurada parcialmente no processo os requisitos do 355, o juiz pode julgar parcialmente o mérito desse processo. Ok? Com isso, você tem toda a parte doutrinária, toda a transcrição aqui, todo o fundamento. Eu coloco para vocês que é uma reprodução do livro. Por que eu sempre coloco alguns pontos de reprodução do livro? Porque eu considero pertinente, considero necessária essa leitura. Então, aqui no material, vocês vão encontrar a reprodução do livro. Eu vou pedir aos senhores que façam a leitura desse ponto. É muito importante a leitura desse ponto do nosso material. E agora a gente começa uma nova matéria, que é uma matéria extremamente importante, que é a matéria que nós vamos pegar o final desse material e vamos pegar o outro material, que é o saneamento e organização do processo. Antes que eu passe para esse ponto da matéria, eu gostaria de perguntar aos senhores se tem alguma dúvida em relação ao julgamento conforme o estado do processo. Me parece que alguém levantou a mão. Fica à vontade, Paulo. Paulo, acho que o seu microfone está desligado. Desculpa, Bruno. Quando nós estávamos falando de julgamento antecipado do mérito, no caso da revelia, não é isso? É uma das hipóteses. Tá. É porque eu estou seguindo você na doutrina aqui, você falou agora que nós falamos de julgamento conforme o estado do processo, que é o capítulo seguinte, então você está amarrando as duas coisas aqui, por isso eu não consegui. É isso que eu fiquei meio em dúvida aqui. Porque nós estávamos, desculpa, talvez até uma dúvida só minha. Como você falou que segue na risca, né, a doutrina, e eu estou com ela seguindo por ela, você estava falando dentro de revelia, você estava falando de julgamento antecipado do mérito, você citou 355, né? E eu só consegui ver o inciso 2 aqui, entendeu? Porque dentro da revelia tem julgamento antecipado do mérito. Mas aí agora você falou aí julgamento conforme o estado do processo, que é o capítulo seguinte. E eu não tinha lido, eu sempre leio antes, é por isso que eu não consegui, me perdi aqui. Você entendeu minha dúvida? Então foi essa a dúvida que eu fiquei. Porque sempre a linha de raciocínio é essa. A gente começa a falar de revelia. Dentro da revelia, a gente fala que um dos efeitos da revelia é o julgamento antecipado do processo. Quando eu faço esse ponto, eu digo, olha, um dos efeitos da revelia são 3, né? Presunção, a questão da intimação e a terceira, que é o julgamento antecipado do processo. Quando eu faço esse ponto, na aula seguinte, eu já pego do artigo 355 e 356, dizendo assim, olha, vejam aqui que o 355, inciso 2º, é uma hipótese do julgamento antecipado. Ok? Aí eu falo do inciso 1º, 356, que é o julgamento parcial, e aí damos seguimento do saneamento. O que pode ter gerado dúvida? Com a nomenclatura. Porque o CPC é dividido assim. Ele tem o capítulo 10, que está lá, do julgamento conforme o estado do processo. Dentro do capítulo 10, nomenclatura é essa que a doutrina segue, dentro do capítulo 10, ele divide em seção 2, do julgamento antecipado do mérito, seção 3, do julgamento antecipado parcial do mérito.
Significa que o julgamento antecipado é a mesma coisa do que o julgamento na fase em que o processo se encontra. O que ele fez foi só separar essa nomenclatura para ficar mais fácil e mais didático. Veja se eu consegui sanar a sua dúvida, se é isso mesmo. Não, tá beleza. É porque eu devo ter me perdido aqui, Bruno, mas eu me encontro. Para não atrapalhar a aula, eu me encontro. Agora eu já estou. Boa. É porque eu que misturei as coisas aqui, talvez. Mas não deve ser, não, porque eu comecei a aula com essa dúvida. Porque em algum momento na minha anotação, e eu sempre termino uma turma e anoto no rodapé aqui do meu bloquinho o ponto que eu parei. Como eu também coloquei a referência do artigo 355, eu comecei dele. Mas, enfim, se ficar algum ponto pendente, é só levantar. Não, mas está ótimo. Parece que eu vi o pessoal dizendo que você perguntou se estava ok, todo mundo disse que sim. Então deve ser uma dúvida só minha. Eu estou com um livro aqui, eu devo ter me perdido. Pode saber, tá show aí. Obrigado. Não, tranquilo. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente vai para um momento processual que é o seguinte. E isso é importante, nós só chegamos nesse momento do saneamento e organização do processo quando não foi possível o julgamento antecipado. Ou seja, não foi possível o julgamento antecipado. Ora, se não foi possível o julgamento antecipado, é porque não havia ali a possibilidade do julgamento antecipado. Não havia ali requisitos que permitissem ao magistrado julgar o processo naquela fase, que agora eu já chamo de uma fase anterior, que agora nós passamos por uma fase mais adiantada. Que fase é essa que nós passamos? Em que o juiz precisa agora sanear e organizar esse processo. Quando eu digo sanear e organizar esse processo, é que o juiz, ele precisa, e isso é importante, ele precisa corrigir eventuais vícios. Ele precisa estruturar esse processo para que ele siga para a audiência de instrução e julgamento. Então, esse momento, eu sempre usei esses dois lápis aqui, ó. Esse momento é o seguinte, ó. Aqui, o lápis preto era o momento processual em que o juiz poderia o quê? Julgar o processo antecipadamente. O lápis amarelo é a audiência de instrução e julgamento. O que nós vamos estudar agora ocorre nesse espaço posterior ao julgamento antecipado, porque não foi possível, e antes da audiência de instrução. Esse espacinho aqui, a legislação trouxe para que o magistrado pudesse sanear, ou seja, corrigir quaisquer vícios sanáveis e organizar o processo. O que significa organizar o processo? Significa dizer quais são as provas que serão produzidas. Produzidas aonde, pessoal? Na eventual audiência de instrução e julgamento. Então, esse momento que a gente está estudando, esse momento que a gente analisa, é um momento voltado para que o juiz saneie e organize o processo. Bom, essa decisão de sanear e corrigir, sanear e organizar o processo, essa decisão ela é interlocutória. Porque, mais uma vez, eu volto aqui ao meu sofisticado exemplo, ela ocorre aqui, ó, nesse espacinho. Tá aqui, ó. Não dá, né? Tá muito baixo. Ela tá aqui, ó. Ela é uma decisão interlocutória. Se ela é uma decisão interlocutória, essa decisão, então, é recorrível mediante agravo do instrumento, que é o recurso cabível de decisão interlocutória. Ok?
Então, essa decisão de sanear, de organizar o processo, ela possui natureza interlocutória. E o artigo 357, que está aí reproduzido para vocês, eu vou ler o caput e veja como ele é esclarecedor. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, que capítulo é esse? Julgamento conforme o estado do processo. Então, não houve a possibilidade desse processo ser julgado nos termos do 355, nem ser julgado nos termos do 356. Ok? Não houve essa possibilidade. Deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, você vai puxar uma setinha e colocar decisão interlocutória. O que o juiz faz, então, nessa decisão interlocutória? Está aí para vocês os incisos que demonstram o que o juiz faz nessa decisão. Ele resolve as questões processuais pendentes, ou seja, vícios sanáveis, ok? Qualquer vício sanável. Ele delimita as questões de fato sobre quais recairá as provas, a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Ele distribui o ônus da prova, e aqui me chama a atenção o seguinte, se você for lá no artigo 373, você vai ver que a distribuição do ônus da prova, ela tem uma parte estática, mas o nosso sistema é um sistema o quê? De distribuição dinâmica do ônus da prova. Ok? Tá lá. O ônus da prova incumbe o autor quando ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então vejam que, na verdade, o ônus ele é estático, mas o juiz pode definir essa distribuição de forma dinâmica. Isso também ocorre na decisão saneadora. Delimitar as questões de direito que serão relevantes para o seu julgamento. E designar, grifem, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Que audiência é essa? É a audiência onde será produzida as provas orais. Então, essa é uma sequência cronológica em que o juiz, o quê? Em que o juiz saneia e organiza o processo. Ok? Então, muito cuidado. E eu coloco aqui para vocês, ó, o conceito e coloco aqui atos do juiz no saneamento. Olha que interessante eu coloco nesse material. Eu coloco 5 atos na decisão saneadora. Resolução de questões processuais pendentes. O juiz deve resolver essas questões. Delimitação dos pontos controvertidos, devendo o aluno atentar-se para que tal delimitação faz referência à matéria probatória que se seguirá. E aqui, pessoal, eu coloco uma seta vermelha e coloco uma nota de rodapé importantíssima para a leitura dos senhores, que demonstram aqui, dentro dos atos da decisão saneadora, que o juiz vai delimitar quais são as provas a serem produzidas e vai relacionar diretamente a qual fato é objeto daquela prova. Ou seja, qual fato será objeto daquela prova. O fato X vai ser provado através do meio de prova Y. Isso é o segundo ato do juiz. Terceiro ato, distribuição do ônus da prova, ou redistribuição, ou definição do ônus da prova. Quarto, delimitações de questões de direito relevantes para a decisão de mérito. E quinta, a designação de AIJ sempre que o juiz achar necessário. 5 atos na decisão saneadora. E aqui eu coloco um conceito doutrinário para a leitura dos senhores, para ficar aí afiado o que significa decisão saneadora. Mesmo, pessoal, e aqui eu quero fazer uma observação para a gente ficar craque nisso. Muito comum utilizar-se o termo, ou hoje nem tanto, mas
despacho saneador. Mesmo que venha com essa nomenclatura, nós estamos diante de uma decisão de natureza interlocutória, porque você já sabe que não importa a nomenclatura, ou seja, a nomenclatura não é definidora. O que define é o conteúdo da decisão. Se você ficar com alguma dúvida, vai lá no artigo 203 do CPC para você ficar, como é que fala? Relembrar esse ponto lá do 203. Ok? Então, fica aí atento com isso. Tá? Vai dar uma pesquisada no 203. Então, tá aqui o conceito. Qual que é o... Faltou o parágrafo primeiro aonde? Me perdi, Rodrigão. Depois dos incisos, ele fala o prazo que a parte tem de 5 dias dos partos do saneador. Ele ficou encavalado aqui, mas ele está aqui. Depois do inciso, está aí. Só que ele ficou meio distorcido. Tranquilo? Depois você... Eu acho que o sistema não deve ter lido, porque ele ficou distorcido aqui, mas ele está aqui. Uhum. Tranquilo. É que eu estou acompanhando aqui pelo VAD, faltou. Bom, vamos lá. Qualquer dúvida, Rodrigão, me chama aqui. Bom, seguindo, eu vou colocar aqui a pergunta para vocês, responder para o e-mail, e aí a pergunta tem uma leve pegadinha. E nessa pergunta, assim como no quinto período A, eu dei um tempinho um pouco maior, porque você não vai achar a resposta na internet. E eu vou usar esse questionamento para explicar o conteúdo da decisão interlocutória. Deixa eu só pegar aqui e já coloco para vocês. Tá aí, pessoal. Vou ler para ficar registrado aqui na gravação. Em qual inciso do artigo 1015 do CPC está prevista a hipótese de cabimento de agravo de instrumento no caso de recurso da decisão saneadora do processo? Cite de forma clara o mesmo e se tal rol é taxativo ou mitigado. Ok? Eu quero saber qual inciso do 1015 está previsto o cabimento de agravo de instrumento de decisão saneadora do processo. Ok? Você vai citar para mim e vai dizer, olha, esse rol é taxativo, esse rol é mitigado. Cuidado para não jogar essa pergunta na internet e me responder com um artigo do Migalhas falando de um julgado do STJ que mitigou o rol do 1015 no caso de situações relevantes e urgentes. Não é essa a resposta. Ok? Já estou adiantando para não ocorrer o mesmo erro da turma anterior. Tudo bem? Alguma dúvida em relação à pergunta? Dúvida em relação à pergunta? Vou deixar aqui o material reproduzido. Senhores, dúvida em relação à pergunta? Boa. Aguardo, hein? São 7h45.
Vamos quebrar a cabeça, eu quero a participação de todo mundo, eu vou monitorando aqui os e-mails para que eu pegue desse ponto e explique a vocês na sequência. Estou achando a participação, cadê o Jairo, que sempre participa? Deixa eu ver mais quem que sempre participa aí, tá um silêncio. Será que tá todo mundo vendo o Vasco ganhar de 2-0? Felipe Nascimento não está participando, Jairo não está participando hoje, Larice deu uma participadazinha assim de leve. Gente do céu, cadê esse pessoal? Jairo levanta. Pode falar, Jairo, fica à vontade. Eu estou aqui, professor, tentando aqui, ó, viu? Ah, sim, ué. Tentando. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Achei que você estava vendo o jogo. Eu sou atleticano, sou galo. Ah, então você não vai quebrar a cabeça com esse time horroroso do Vasco, não. Parece que a Maisla mandou aí, né, Dani?
Ô, Laira, eu li aqui a sua resposta. Dá uma olhadinha no e-mail, porque em qual inciso se aplica e se é que pode ser mitigado. Dá uma olhada lá e qualquer, se você quiser, reenviar outro, se achar pertinente, mas olha lá direitinho. Podemos, pessoal, ou querem mais um tempinho?
Euler, dê uma olhada lá se é caso de embargos à execução, hein? O despacho saneador é na fase de conhecimento. Dê uma olhada lá depois na resposta. Pessoal, agora eu acho que podemos, senão a gente vai ficar muito tempo agarrado nisso e eu preciso dar continuidade. Bom, eu vou começar explicando o exercício e já adianto, para que não tenha um estresse, que não me importa, para eventual nota, se você acertou ou errou. O que era a minha pergunta? Deixa eu descer aqui. Tá aqui. A minha pergunta era o seguinte: em qual inciso do artigo 1015 está prevista a hipótese de cabimento de agravo de instrumento no caso de recurso da decisão saneadora? Então, eu estou dizendo, e essa é a pergunta, analisando o 1015, todo mundo analisou aí o 1015, em qual inciso eu enquadro recurso de decisão saneadora? Aí o aluno analisou inciso 1º, telas provisórias, inciso 2º, mérito do processo. Acho que uns 2, 3 alunos fundamentaram com o inciso 2º, do mérito do processo, rejeição da alegação de conversão de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido, exibição da posse, e aí você vai analisar todos, em nenhum está escrito decisão saneadora. Mas eu disse que cabe agravo do instrumento. Isso por quê, pessoal? O que você tem que analisar não é a decisão saneadora,
Mas você tem que analisar, dentro dos atos do juiz, qual você vai recorrer. Um exemplo, que é o mais nítido aí, que eu vi poucos alunos colocando, um dos atos do juiz é distribuição do ônus da prova. Se for esse o ponto que você quiser recorrer dentro da decisão saneadora, você vai utilizar qual inciso? Qual inciso você vai utilizar, pessoal? Gente, mas hoje ninguém está participando. Então eu participo, inciso 9. Se você está dizendo de alguma situação do ônus da prova, inciso 9. Se você tem alguma decisão de assistência judiciária, está lá, inciso 5º. Ou você tem, assim como alguns alunos responderam, questões relacionadas à prova, ao mérito da ação, delimitação de questões relevantes para a decisão de mérito, inciso 2º, alguns alunos colocaram. Então, qual é a essência para nós dessa pergunta? É que você saiba que você não vai encontrar nos incisos do 1015 escrito lá assim, decisão saneadora. Mas você tem que olhar no conteúdo da decisão saneadora qual você quer recorrer. Ok? Então, isso é relevante para nós. Ficou claro isso, pessoal? Essa é ótima. Olá, né? Qual o ponto, Amanda? Significa, então, que você não vai encontrar nos incisos do 1015 um inciso específico para a decisão saneadora. O que você tem que analisar é, dentro da decisão saneadora, ou no conteúdo da decisão saneadora, qual ato do juiz você quer recorrer. E dependendo do ato do juiz que você quiser recorrer, aí você enquadra em um dos incisos do 1015. Eu dei o exemplo do ato da distribuição do ônus da prova. Está lá o inciso específico no 1015, inciso 9. Entenderam? Quer discutir sobre a produção de prova, mérito, aí você vai lá no inciso 2º. Ou seja, não se está diante de um recurso que engloba toda a decisão saneadora, mas do ponto da decisão ou do ato do juiz da decisão saneadora que você diverge. Ok? Laira, ficou mais claro agora? Amanda? Exatamente. Ou parte da... Porque você pensar o seguinte, a decisão saneadora, nem sempre você vai recorrer de toda a decisão saneadora. Vamos supor, a decisão saneadora corrigiu um erro material de data. Você vai recorrer, você tem interesse recursal. Então, você tem que pensar da seguinte forma, dentro da decisão saneadora, qual ato do juiz eu vou interpor recurso? Entendeu? Aí você pega o ato do juiz que você pretende recorrer e enquadra ele, aí sim enquadra o ato naquele recurso. Entenderam? Porque senão vai ficar uma situação em que sempre você teria que recorrer de toda a decisão saneadora. E não é o que acontece. A gente sabe muito bem que não é o que acontece. Tranquilo?
Todo mundo tranquilo, suave na nave? Beleza. Então vamos seguir. Bom, agora que vocês já sabem, nós já discutimos, nós já analisamos tudo sobre decisão saneadora, é importante nós analisarmos agora o procedimento. E ele tem algumas peculiaridades. E eu vou pedir aos senhores muita atenção nessas peculiaridades. E outra, que sempre acompanhe pelo CPC. Esse é um ponto da matéria que você vai precisar de acompanhar pelo CPC. Não tem outra saída. Ok? Então, vamos lá. Nos parágrafos do CPC, é importante que nós analisemos do parágrafo 1º até o parágrafo 9º. Mas algum desses parágrafos, eu quero muita atenção dos senhores. Deixa eu desfechar isso aqui. Eu quero muita atenção dos senhores para alguns pontos importantíssimos. Vamos lá. Parágrafo 1º. O que está 357? Parágrafo 1º do 357. Diz o seguinte: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes no prazo de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Aqui eu esclareço para os senhores. O que significa isso? Significa que após o despacho, após a decisão saneadora, as partes têm 5 dias para pedir ajustes. Olha o termo que utiliza: ajustes e esclarecimento. Passado esses 5 dias, a decisão se torna estável. Decisão estável não significa decisão irrecorrível. Ok? Significa que não haverá retratação do juiz. Então, decisão estabilizada não significa decisão irrecorrível, porque o prazo do agravo é 15 dias. Muita atenção com essa informação, e cai bastante isso em prova objetiva. Parágrafo 2º. Poderia repetir, Bruno, o prazo? A diferenciação dos 15 dias? De 5 dias. Isso, no prazo de 5 dias. As partes podem pedir esclarecimento ou pedir ajustes nessa decisão. Se transcorrer o prazo de 5 dias, a parte não pediu esclarecimento ou ajuste, essa decisão se torna estável. O que eu estou alertando os senhores é para não confundir decisão estável com decisão irrecorrível. Estável é uma coisa, irrecorrível é outra. Ela já está estabilizada. Tranquilo? Seguindo aqui, o parágrafo 2º, ele não é menos relevante, mas é pontual, basta a leitura aqui para a gente concluir. As partes podem apresentar ao juiz, para a homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se refere os incisos 2º e 4º, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Significa que eles podem acordar quanto às provas e quais são os fatos que serão provados e sobre as questões de direito. Ou seja, as partes podem chegar perto do juiz e falar: olha, a gente chegou a uma composição de que as delimitações de prova e de fato são essas. O juiz, então, homologa. O juiz diz: ok, nós vamos só produzir provas nesse contexto. É uma possibilidade. O parágrafo 3º, aí eu peço
uma atenção redobrada aos senhores. O parágrafo 3º assim diz: se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá, grifem o verbo deverá o juiz designar a audiência para que o saneamento, deverá o juiz designar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou a esclarecer as suas alegações. O que significa isso aqui, senhores? Significa que, se a causa for muito complexa, e essa complexidade for de fato ou de direito, ou seja, nós temos uma grande complexidade dessa causa, o que o juiz pode fazer? Ao invés do juiz decidir o saneamento e organização do processo, ele marca uma audiência para fazer isso. Essa audiência é para sanear e organizar o processo. Não confundam essa audiência para sanear e organizar o processo com a audiência J que nós vamos estudar no finalzinho da aula e na aula seguinte. Não confunda isso. Essa audiência aqui, ela é para sanear o processo, se for complexa a matéria de fato ou de direito. Ora, o juiz, então, convida as partes para que nessa audiência ele vá sanear o processo. Ou seja, ele vai praticar todos esses 5 atos que vocês estão acompanhando aí na tela para sanear o processo. Ok? Então, é importantíssimo que vocês analisem dessa forma. Tá ok? Bom, alguma dúvida nesse parágrafo 3º? Dúvida no parágrafo 3º? Não? Então vamos seguir. Feitas essas observações, pessoal, passamos ao parágrafo 4º. Caso tenha determinado a produção de prova testemunhal, ou seja, no despacho saneador, o magistrado deferiu a produção de prova testemunhal, ele dá 15 dias para que a parte apresente o rol de testemunha. Está escrito no parágrafo 4º. Então, esse rol de testemunha, ele deve ser apresentado em 15 dias. Aí eu vou pedir aos senhores que façam o seguinte: vocês devem relacionar o artigo 455 vocês devem relacionar o artigo 455, deixa eu só, com esse artigo 357, parágrafo 4º. Por quê? Lá no 455 do CPC, você vai encontrar como funciona a intimação da testemunha. Mas aqui você deve, então, no 15 dias, contado do despacho, contado da decisão saneadora, você deve, então, apresentar o rol de testemunha. Dizer, olha, são essas as testemunhas que eu vou apresentar. Ok? Então, isso é relevante, porque há uma contagem de prazo aí a ser analisada. No parágrafo 5º, que fala da audiência para você sanear o processo, você deve levar aí o seu rol de testemunha. Ok? E aqui nós seguimos para a análise do parágrafo 6º, parágrafo 7º,
parágrafo 8º e parágrafo 9º para a leitura dos senhores. Então, essas são as observações procedimentais que eu queria passar para vocês em relação ao saneamento e organização do processo. Antes que eu troque o material e passe agora para o material de audiência de instrução e julgamento, eu queria perguntar aos senhores, alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos lá. Eu vou abrir o material. Só um instante. Esse material já está no SIGA para vocês. Não, a IJ está no inciso 5º. Vejam se vai aparecer o material de audiência de instrução e julgamento. Ótimo. Eu vou passar aqui para vocês um feedback ou uma análise desse material e como que nós vamos estudar esse material na próxima aula. O que é a audiência de instrução e julgamento? A audiência de instrução e julgamento ela tem um objetivo muito claro, um objetivo muito específico, que é a possibilidade do magistrado em realizar o quê? A produção de provas orais. É um momento processual, é uma audiência em que ela é voltada para a produção de provas orais. Ela é um ato solene, e por ser um ato solene, ela tem uma cronologia de atos a serem respeitados. Então, o que você tem nesse primeiro momento no material é um organograma, uma escadinha, mostrando para os senhores a ordem cronológica de como deve proceder a audiência de instrução e julgamento. Começa com a abertura e pregão das partes, tentativa de conciliação, fixação dos pontos controvertidos, esclarecimentos do perito, se houver, depoimento pessoal das partes, oitiva das testemunhas, debates orais e prolação da sentença. Essa é a sequência básica, cronológica, da audiência de instrução e julgamento. Na sequência do material, eu coloco aí uma passagem da doutrina do Eupídio Donizete, para a gente só ter um contraponto aí da decisão da doutrina do Daniel Assunção, para a gente diversificar um pouquinho. Bom, aqui eu separo o material em temas relevantes. O que significa temas relevantes? Significa pontos da matéria em que eu considero relevante para a explicação de uma dinâmica de uma audiência de instrução e julgamento. Então, eu começo falando do poder de polícia do magistrado, depois eu analiso o cross-examination, como que isso veio do direito norte-americano para
o direito brasileiro e, dentro do direito brasileiro, como que isso chegou ao processo civil. Isso é uma ferramenta fantástica que nós devemos adotar. Vamos seguir. Aí, aqui ao final, eu faço uma análise pontual do 361, principalmente daquela perspectiva da ordem cronológica da audiência de instrução e o uso por parte do legislador da palavra preferencialmente, no finalzinho do artigo 361. Depois a gente começa uma análise do que seria uma audiência una e o que seria uma continuidade da audiência. E com isso, eu venho aqui nesse organograma para as possibilidades de cisão, adiamento e continuidade da audiência de instrução e julgamento. Além disso, eu menciono também ao final do material o que significa a ausência da parte que foi intimada para a audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento. Então, a parte foi intimada para prestar depoimento pessoal e faltou a audiência. Quais são as consequências? E nisso você tem um organograma em círculo para vocês lerem. Então, leia o material, a gente inicia partindo do pressuposto de que todos vocês leram o material, tem até uma pequena entrevista aqui no material, que é extremamente relevante para nós, que vocês leiam esse material para a gente começar trabalhando com os pontos relevantes da audiência de instrução e julgamento. Ela começa lá no artigo, nosso estudo, né? Começa lá no artigo 358 e vai até o artigo 368. Ok? Alguma dúvida em relação ao material nesse primeiro momento? Não? Todo mundo, sem dúvida? Alguém tiver dúvida, eu abro a palavra. Não deixem de ler, ok? Vamos rapidamente aqui a fazer a segunda chamada da turma de vocês, ok? Adriane de Souza, Amanda, Bruna, Daniela, Daniele, Débora, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernando Itagiba, Gláucia, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor Esperandio, Lara, Larice, Laira, Leandro, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro, Rafael Leal, Rodrigo, Sara Honório, Thalia Magalhães e Thiago Firmiano. Pessoal, desejo a todos vocês uma boa noite. Professor, antes de terminar, só uma pergunta só. Claro. Quando você pergunta lá para responder por e-mail,
No meu caso, fiquei muito na dúvida, eu acabei não respondendo. Só acho que deve responder mesmo errando? O que eu acho? Sim, é isso. Tem uma dúvida? Eu preciso da interação e não da resposta necessariamente correta. Entendi, porque eu fiquei na dúvida, será que é, acabei não respondendo. Então, entendi. O que eu achar, eu respondo. É isso? É isso que eu preciso. Obrigado. Porque eu vou lendo e vou, com base na leitura dos e-mails, eu vou dando dica para vocês e vou comentando o exercício. Então, ok, então, agora peguei bem o negócio. Obrigado. Valeu. Marcela, tá errado. Eu lancei todos os estudos dirigidos, 3 de todas as turmas, dia 24, e, na verdade, é semanas para frente. Tá joia? Como não tem jeito de corrigir, eu vou excluir esses estudos dirigidos e lançar outro. Ok? Com a data correta. Mas tá errado mesmo. Com as mesmas perguntas, né, Bruno? Oi? Com as mesmas perguntas, né? Como é que é? Não ouvi, Rodrigo. Com as mesmas perguntas, né? Com as mesmas perguntas. Eu só bom. vou tirar do sistema e relançar. Tudo bem. Tá joia? Ok. Pessoal, uma boa noite. Até mais. Tchau para todo mundo.